Olá, pessoal. Então, iniciamos hoje a semana 3 da disciplina de metodologia de pesquisa, cujo foco é iniciar a produção do plano de estudo preliminar para o trabalho de conclusão de curso. Então, vamos reforçar o que é para nós o TCC. O TCC é uma elaboração de estudo individual sobre o tema de interesse na formação científica e profissional do aluno. Este trabalho é realizado junto a um professor orientador, que será previamente selecionado, e ele terá como foco os eixos temáticos do projeto pedagógico do curso. Quais são os prováveis tipos de TCC que nós vamos incentivar? O primeiro deles é a revisão de literatura, que é uma síntese da literatura sobre o tema de interesse, que vamos aprender um pouco mais. Relatos de experiência, como, por exemplo, acompanhamento de adolescentes ou de políticas públicas em defesa dos direitos humanos, descrição e caracterização de experiências inovadoras de ação intersetorial. Também o planejamento e execução de cursos de formação, práticas educativas inovadoras em direitos humanos e análise das demandas de direitos humanos nos conselhos municipais. Também são prováveis tipos de TCC os projetos de intervenção, que são propostas de uma intervenção com o uso de ferramentas, como, por exemplo, o próprio planejamento estratégico, modelos lógicos e que articulem teoria e prática. E, obviamente, vai exigir de vocês um aprendizado nessa área de formulação de projetos de intervenção. Também são considerados bons trabalhos de conclusão de curso estudos sobre bancos de dados primários, que são, na verdade, pesquisas, em que se vai fazer análise de bancos de dados secundários de uso público, como os sites do Ministério da Saúde, o DataSUS, o IBGE, as PNADs, Secretarias Nacionais de Direitos Humanos e também de Direitos da Criança e Adolescente, bem como o Núcleo de Estudos de Violência da USP. Portanto, realizar pesquisa ela vai exigir um grande tempo. A gente considera que pesquisa como produto, como tipo de TCC, há um tempo exíguo e nós vamos incentivar o foco na produção já consolidada. Portanto, revisão da literatura, relatos de experiência, projetos de intervenção ou pesquisa do tipo documental ou análise de bancos de dados públicos serão mais enfatizadas. Pesquisas primárias que utilizem, por exemplo, a etnografia, estudos de caso, entrevistas semi-estruturadas de abordagem qualitativa, não serão muito incentivados, ainda que você, juntamente com o seu orientador, poderá fazê-lo. Então, o que seria a revisão da literatura? A revisão da literatura se refere a um processo de seleção, análise e descrição de um corpo de conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. Literatura é todo material relevante que é escrito sobre um tema. Livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses, dissertações e outros tipos. Portanto, literatura engloba um grande conjunto de material escrito. Portanto, essa revisão da literatura é a construção de uma contextualização para o problema e análise das possibilidades presentes na literatura. Recomenda-se a revisão de fontes científicas, no caso do trabalho de conclusão de curso, como artigos, teses e dissertações. É bom falar um pouco da expressão estado da arte. A estado da arte se refere a uma expressão que diz respeito ao que já se sabe e o que não se sabe sobre um tema. Então, a revisão do estado da arte de um determinado tema é extremamente mais aprofundada e tem sido bastante enfatizada nos doutorados. Quais são os tipos de revisão da literatura? Narrativa, sistemática ou integrativa. A chamada revisão narrativa, ela não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise, como palavras-chave, definição das bases de dados, não precisa esgotar as fontes de informação e é adequada para a fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso. A revisão sistemática ela é muito mais complexa, ela é um tipo de investigação científica, tem como objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Meu foco no mestrado foi uma revisão sistemática, utiliza métodos sistemáticos explícitos, portanto reprodutíveis do ponto de vista da ciência, e ela é considerada a evidência científica de maior grandeza e são indicadas na tomada de decisão na gestão pública. Há importantes portais que trabalham com revisões sistemáticas, com a base Cochrane, por exemplo, e também as chamadas meta-análises, muito utilizadas,
especialmente nos estudos que buscam, por exemplo, medicina baseada em evidência ou a própria saúde pública baseada em evidência, por exemplo. No que se refere à revisão integrativa, ela combina estudos com diversas metodologias, por exemplo, delineamento experimental e não experimental, integra os resultados, permite combinar dados de literatura empírica e teórica que podem ser direcionados à definição de conceitos, identificação de lacunas nas áreas de estudos, revisão de teorias e análise metodológica dos estudos sobre um determinado tópico. Então, portanto, boa parte do que se faz em trabalhos de conclusão de curso estão muito mais próximos de uma chamada revisão narrativa da literatura. Como, portanto, podemos realizar essa revisão? Quais seriam essas etapas? A primeira etapa, a seleção do tema, que vocês vão fazer essa semana. O que vamos estudar? O tema é o problema da pesquisa, ele deve ser vinculado aos objetivos da pesquisa. Qual é o foco da pesquisa? O que eu quero, que problema eu quero compreender melhor e responder? Portanto, o tema relacionado, ele deve ter palavras-chave a serem buscadas na literatura, considerando temas relacionados, conhecimento prévio do tema, delimitadores de tempo, de prazo, de população, de área geográfica, de idioma. Facilita o trabalho na definição das palavras-chave a subdivisão em grandes assuntos. Alguns exemplos de limitadores são o tempo, época, quando ocorreram o fato, época em que foi publicado o material, o espaço geográfico, idioma, tipo de documento e se a abrangência é nacional ou internacional. Portanto, a seleção dos trabalhos que serão feitos, especialmente na internet, ele vai produzir quadros de trabalho. Portanto, pensando um fluxograma dessa revisão, nós poderíamos considerar escolha e definição do tema, seleção das bases de dados, definição da estratégia de busca, execução da busca, resultados encontrados e se analisa em que medida esses resultados são satisfatórios ou não. Portanto, essa análise preliminar da literatura sobre o tema que está nas bases de dados, ela é importante para a formulação do quadro de referências para a introdução do seu trabalho, né? Os trabalhos devem ser lidos e sintetizados em quadros com descrição dos objetivos do trabalho, método, resultados e conclusão. Aqui existe um modelinho que vocês podem utilizar de um quadro, aqui apenas com a linha, mas vocês vão colocar as linhas de cada trabalho lido. Esse modelo em Word está no material da disciplina. Esse quadro é apenas uma sugestão de como organizar o material encontrado. Você poderá ajustar as colunas, inserir outras. O importante é que você vá, de fato, construindo um conjunto de estudos que vão te ajudar, não só na introdução, como também na discussão de seus resultados. Portanto, a partir dessa revisão, você vai fazer a interpretação dos resultados, abordagem quant, abordagem quali, e a apresentação da revisão, síntese do conhecimento. Onde encontrar essa produção imensa e complexa hoje da ciência? Então, nós vamos fazer algumas sugestões que vocês vão ter que dedicar algum tempo para isso. Nós sempre indicamos o site periódico da CAPES, www.periódicos.capes.gov.br. Ao interior do periódico da CAPES, vocês vão encontrar, inclusive, que vocês podem buscar por base, entrando na base Google Acadêmico. Uma outra estratégia é buscar isoladamente o Google Acadêmico por ordem cronológica, ou seja, entrar por ordem 2019 que já foi publicado, 2018, com palavra-chave. Buscar no cielo.br, que também é uma importante base de dados. E também pode-se fazer pesquisas mais avançadas utilizando a bases especializadas como a Web of Science, que estão disponíveis no periódico da CAPES. É necessário dedicar turnos inteiros para esse trabalho, anotar o material encontrado, guardar em quadros ou pastas específicas, ou utilizar softwares de armazenamento como o Mendeley, tá certo? Então, é uma sugestão que eu faço que vai ajudar bastante essa consolidação. Bem, há também, nessa análise de bancos de dados, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, por exemplo, tem um importante site em que há bancos de dados da imprensa sobre as graves violações de direitos humanos, dados por violência policial. Você pode trabalhar, por exemplo, um banco de dados desse núcleo e apontar isso na sua própria revisão. Na verdade, aqui se refere, inclusive, a uma pesquisa do tipo
análise de bancos de dados secundários. Lembra que eu falei que é um tipo de provável TCC? Inclusive, esses bancos de dados estão em Excel, podem ser exportados para outras bases para a construção de análise descritiva, que é muito interessante, tá certo? Então, eu considero que vocês podem explorar esses núcleos de estudo sobre violência, por exemplo, da USP, como também de outras universidades públicas brasileiras. Bem, o relato de experiência. O relato de experiência é a descrição que um autor ou uma equipe fazem de uma vivência profissional tida como exitosa ou não, mas que contribua para a discussão, a troca de proposições de ideias, para a disseminação, por exemplo, da perspectiva dos direitos humanos. Nem todas as experiências mostram resultados positivos, mas pelo menos, quando revelam enfrentamento de dificuldades, esses relatos podem ser importantes para indicar novos caminhos. Portanto, eu indico aqui, por exemplo, na área de saúde coletiva, uma guia interessante de colaborar de como se deve fazer um relato de experiência. Aqui é um caminho para a produção do relato de experiência, né, que de fato você tem que ter introdução, uma metodologia, né, de como foi feito essa intervenção, essa experiência, como foi feita a análise e discussão desse resultado e a conclusão, tá bom? É bem interessante poder articular aquilo que se faz na sua prática, na sua organização, na escola, na assistência social, na área do direito, com o que já se produziu sobre o tema e fazer um diálogo com respeito a isso. Muito interessante como produção final do curso, relato de experiência. A parte textual tem a introdução, metodologia, relato de experiência, resultados, né? A discussão e conclusão, sendo que na metodologia você vai apontar como é realizada a experiência, sendo possível acrescentar outros elementos e em seguida descreve os procedimentos utilizados durante a observação dos dados. O que seria um projeto de intervenção? Projeto de intervenção fundamenta-se nos pressupostos da pesquisa e ação. Tem como base a ideia de uma relação dialética entre pesquisa e ação, supondo ainda que a pesquisa deve ter como função a transformação da realidade. Tanto o pesquisador como o pesquisado são diretamente envolvidos em uma perspectiva de mudança. Mas também pode ser apenas um aprendizado para o especialista no que se refere à formulação de um projeto, né, de um projeto de intervenção, tá certo? Ok? Então, o foco aqui é produzir uma intervenção baseada em algumas ferramentas utilizadas, por exemplo, no planejamento estratégico, como a questão da análise do problema, em que você faz uma análise situacional, né, de quais são as causas desse problema, formula um plano, tendo em vista o seu objetivo, né, portanto, o objetivo geral é a positivação do problema, e os objetivos específicos são a positivação das causas, e também você pode usar como outras ferramentas os modelos lógicos, que são bastante utilizados na área de avaliação. Então, portanto, há um conjunto de ferramentas da área de administração, da área de gestão, que podem ser utilizados nesse estudo. Então, ele tem a mesma perspectiva de outros trabalhos, introdução, justificativa, objetivos, metodologia, o cronograma. Lembrando que tem que haver clareza das metas e resultados esperados, proposição de monitoramento e avaliação e considerações finais. Lembra que aqui, no caso, como é um projeto de intervenção, você não vai ter resultados ainda, mas tem que já formular os resultados. Tá certo? Aqui tem introdução, apresentação do tema, contextualização, breve revisão da literatura sobre o problema e delimitação do objetivo do projeto, apresentar a relevância do projeto na justificativa, tá certo? Nos objetivos, visão global do trabalho a ser desenvolvido, no objetivo específico, apresentar um caráter mais concreto. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, de como produzir bons textos sobre objetivos. Exemplos de verbos para iniciar o objetivo: identificar, levantar, descobrir, caracterizar, descrever, traçar, analisar, explicar. Proposição de formas de monitoramento e avaliação. A previsão de estratégias de monitoramento e avaliação, identificar as necessidades que surgirem ao longo da execução do projeto. Tá certo? E considerações finais, síntese dos elementos essenciais do projeto, considerações sobre o tema e perspectivas de implantação do projeto. Exemplo de projeto de intervenção, vocês podem ver aqui, que foi publicado em 2010, projeto de intervenção, o acolhimento como diretriz operacional do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, José Carlos Souto. É interessante ver a forma como esse autor produziu esse projeto de intervenção. Bem, comitê de ética não é uma questão ainda bastante discutida na área de ciências sociais, é bastante discutida, mas nós devemos respeitar
algumas perspectivas do respeito à bioética no sentido da menor maleficência e máxima beneficência. Portanto, lembrando que as pesquisas podem ser do tipo de dados primários, né, que exige coleta de dados com seres humanos, etnografia, grupo focal, entrevistas, questionários, e pesquisas com dados secundários que utilizem, por exemplo, fichas da organização, relatórios, que devem respeitar os princípios de ética. Pesquisas com dados secundários de domínio público e restrito não precisam de aprovação de comitê de ética. No caso, a gente não vai trabalhar com a aprovação de comitês de ética em nenhuma das circunstâncias. Contudo, vocês devem saber das resoluções do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa que busca tratar desse tema. Aqui um exemplo de um estudo que trabalhou a questão da análise de dados secundários, violências contra crianças e adolescentes, análise de 4 anos de notificações feitas ao Conselho Tutelar na cidade de Ribeirão Preto. Então, portanto, foi um estudo de pesquisa de análise de dados secundários, análise documental. Vale a pena a leitura. Como eu já comentei anteriormente, uso também de base de dados do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que devem ser explorados por vocês. E no percurso até o TCC, cuidado com plágio. Essas duas publicações são cartilhas sobre plágio acadêmico, devem ser lidas para que vocês aprendam a não fazer o plágio acadêmico, tá certo? Vou dar um pequeno exemplo a partir de um deles. Por exemplo, vamos imaginar que, por solicitação do professor, alguns alunos fizeram artigos acadêmicos sobre os chamados tempos pós-modernos. É uma situação hipotética, não ocorreu de fato, mas nos ajudará a entender como se configura o plágio e como evitá-lo. Suponhamos primeiramente que eles escreveram assim. Então, se desde a época do desencaixe, ao longo da era moderna, dos projetos de vida, o problema da identidade era a questão de como construir a própria identidade, atualmente o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. Veja que o autor, esse aluno, fez um trecho grande, com inclusive o uso de parênteses, né? Apontando provavelmente que ele buscou isso de um autor, mas ele não referenciou o autor, né? Ok? E aí, ao final, o nosso material diz: tudo muito bonito, mas acontece que, além de o professor conhecer muito bem o estilo da escrita do aluno e saber se ele escreve tão bem ou não, o texto é o típico exemplo do plágio parcial, porque os parágrafos são copiados na íntegra, sem citação de obras, que, nesse caso, era de Bauman e de outros autores. Portanto, como fazer uma melhor forma de produção do seu texto sem produzir o tipo de plágio como esse, um plágio parcial? Então, qual é a forma correta de colocar essas ideias no texto acadêmico? É simples, basta escrever com suas próprias palavras, de modo a explicar todas as citações, apresentar as fontes no próprio texto e, se necessário, incluir citações diretas, ou seja, quando você pega o texto literal do autor, entre aspas, à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido, tá certo? Qualquer outra forma de citação, tipo citação indireta, devem ser com suas próprias palavras. Não se pode copiar e colar, mesmo que ao final você coloque a referência entre parênteses, isso sim se trata de um plágio parcial. Portanto, leia o material sobre plágio atentamente antes de iniciar a escrita do seu plano de estudo. Então, portanto, siga os 2 links apresentados, que eu também vou anexar o trabalho ao plano de estudo de vocês. Bem, então a introdução do trabalho de vocês, ela sofrerá muitas modificações até a entrega do produto final. Então, não sofram nesse momento preliminar, né, da elaboração da introdução, tá certo? Então, essa introdução, ela vai iniciar sempre com contextualização sobre o tema, em seguida são apresentados estudos selecionados que já estudaram o tema, que foi exatamente síntese daquele quadro que vocês vão produzir na seleção preliminar, certo? Lembra daquele quadro que está lá, que vocês devem fazer, da revisão da literatura na produção já na internet. Em seguida, o contexto específico do seu trabalho é apresentado com sua justificativa e, por fim, um breve objetivo, certo? Nós estamos sugerindo aqui uma introdução de 3 a 4 páginas, suficiente. Aprofundamento conceitual e de revisão de outros estudos pode ser feito no marco referencial, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Essa questão do marco referencial poderá estar ou não no trabalho, tá certo? Vai depender da forma como o seu professor orientador irá orientá-lo. Os objetivos, como eu comentei anteriormente, eu quero incentivar que vocês aprendam a elaborar bem o objetivo geral do trabalho, por exemplo,
Alguns exemplos que eu trouxe aqui, utilizando o verbo no infinitivo. Analisar a experiência com adolescentes em conflito com a lei no CRAS de Vitória da Conquista em 2018. Caracterizar a produção científica brasileira sobre a magnitude e características da violência contra a mulher entre 2010 e 2018. Analisar a implementação do Centro de Atenção Psicossocial na cidade de Teixeira de Freitas. Analisar a experiência de realização de práticas educativas com foco na promoção dos direitos humanos no ensino médio em escola pública estadual. E, por fim, por exemplo, com foco no relato de experiência, formular e implementar um projeto de intervenção de promoção da cultura da paz e direitos humanos na escola municipal entre os escolares do município de Tanque Novo, certo? Então, vejo que eu trabalhei verbos e fiz uma análise usando o verbo caracterizar, analisar, formular, implementar. Então, os objetivos específicos, que nós vamos falar no próximo slide, eles podem ser chamados de objetivos intermediários, porque o alcance de um objetivo específico será cada passo para atingir o objetivo final, tá certo? Vamos lá, como fazer isso? Para o objetivo, analisar a experiência da realização de práticas educativas com foco na promoção dos direitos humanos no ensino médio de uma escola pública estadual, no ano de 2018, por exemplo, como é que você poderia fazer isso? Você poderia elencar de 2 a 4 objetivos específicos. Primeiro deles, caracterizar o município onde a escola se situa, bem como o projeto político-pedagógico da escola e o perfil sociodemográfico dos estudantes da escola. Segundo objetivo específico, caracterizar as experiências de educação em direitos humanos realizadas no Brasil e refletir sobre a prática pedagógica. Terceiro, descrever a programação das oficinas pedagógicas planejadas e sua execução em turmas definidas no ano de 2019 e, por fim, refletir sobre as potencialidades e limites das práticas educativas realizadas. Portanto, assim, eu sugiro, claro que você poderá reduzir, trabalhar com 3 objetivos específicos, lembrando que esses objetivos que você se propõe aqui, eles serão, na verdade, desdobrados como resultados do seu trabalho. Então, teria um capítulo sobre o item 1, características do município e do projeto político-pedagógico da escola, as experiências de educação e direitos humanos no Brasil, tá certo? Como cada subtítulo dos resultados. Observe que esse objetivo 2, ele vai se referir, inclusive, à própria revisão que você terá que fazer para dialogar com os resultados que você alcançar nessa experiência de práticas educativas com foco nos direitos humanos nessa escola de ensino médio. Portanto, na metodologia, é como você pretende atingir os seus objetivos, como irá desenvolver o seu trabalho, sempre observe em outros trabalhos como se escreve o método. Por exemplo, este é um projeto de intervenção, certo? No caso, quando nós falamos daquela formulação e implementação, a metodologia vai ser, este será um projeto de intervenção baseado na perspectiva do planejamento estratégico, por exemplo, tá certo? Bem, o marco teórico ou marco referencial é um espaço de aprofundamento de conceitos e ideias advindas da literatura dos artigos anteriores, onde é possível ter subtópicos. Aqui é importante explicitar os conceitos-chave do seu trabalho e também apresentar suas outras leituras sobre o tema. Esse material poderá ser retomado na discussão após a apresentação dos seus resultados. Como eu falei anteriormente, alguns autores utilizam um capítulo de marco teórico ou marco referencial e cada professor orientador poderá colaborar nesse processo, tá certo? Mas ele não é obrigatório. Contudo, é bom recordar que você deve explicitar os conceitos-chave do seu trabalho. O que é direitos humanos para você? O que é violência contra a mulher? O que é violação dos direitos da criança e adolescente? Então, cada desses conceitos deve ser bastante claros no seu trabalho. Bem, então o modelo de atividade para o encontro presencial está disponível no AVA, aqui vocês podem observar, tá certo? Em que eu solicito que vocês coloquem seu nome e o polo. Então, a partir das sugestões e recomendações da revisão preliminar da literatura, cujos caminhos estão disponíveis nas videoaulas 2 e 3, sobre sua questão de interesse, produz um primeiro documento que aponte a formulação preliminar do seu plano de estudo, certo? Lembre-se de elaborar, primeiramente, um quadro com pelo menos 4 a 5 referências de artigos publicados, ao mínimo, vocês podem, inclusive, trabalhar mais, sobre seu tema e somente depois siga em frente. Essa atividade será apresentada brevemente no encontro presencial, no nosso próximo encontro presencial. Então, espero ter contribuído com
esse início de trabalho de conclusão de curso para vocês, que vocês tenham revisitado a problemática da ciência e do senso comum, dos tipos de conhecimento no nosso mundo social e, portanto, estamos aqui valorizando o conhecimento científico e a melhor forma de melhorar a prática de cada um de nós. Um abraço a cada um de vocês e nos encontramos no encontro presencial. Sucesso, bom trabalho, espero ter excelentes planos de estudo a serem apresentados. Um abraço, tchau!